Olá, me chamo Maria Eduarda e venho através desse vídeo apresentar os resultados da pesquisa intitulada como Avaliação da atividade antitrepanossoma do derivado examinotiofênico SB83 e dos possíveis mecanismos de ação, pesquisa orientada pelo professor Clínger Antônio Branca Rodrigues. Os objetivos da pesquisa estão relacionados a avaliar a atividade antitrepanossoma do SB83 frente às formas evolutivas do Trypanosoma cruzi, epimastiglutas, tripamastiglutas e hemastiglutas, também determinar a citotoxicidade do SB83 sobre duas linhagens celulares, investigar a produção de citocinas sobre a infecção de células HAL 2004.7, definir o perfil de morte celular das formas epimastiglutas e tripamastiglutas e também avaliar possíveis alterações estruturais induzidas pelo composto sobre as mesmas morfologias. Os resultados que nós obtivemos para as formas epimastiglutas avaliando a atividade antitrepanossoma do composto foi por meio da metodologia de viabilidade celular, pelo MTT, utilizando concentrações do composto que variavam de 3,12 micromolar a 100 micromolar, em que observamos inibição completa nas concentrações de 50 e de 100 micromolar, e em comparação ao fármaco de referência utilizado, o benzimidazol, nós tivemos resultados positivos, já que ele inibiu completamente somente na concentração de 200 micromolar. Calculando a concentração inibitória média através desses resultados, nós obtivemos para o composto um 6,50 superior ao benzimidazol, já que ele apresentou um valor reduzido de 6,23 micromolar com desvio de 0,84, em comparação ao benzimidazol, que foi bem superior ao valor. Para as formas tripamastiglutas, utilizamos a mesma metodologia, as mesmas concentrações e também observamos inibição completa também nas concentrações de 50 e de 100 micromolar. Em comparação ao benzimidazol, ele também apresentou resultados positivos, superiores. E calculando a concentração efetiva média, o SB83 também apresentou um resultado superior ao do fármaco de referência, com C50 de 7,31 micromolar com desvio de 0,52, apresentando aqui um forte poder antiparasitário, um potencial inibitório superior do fármaco de referência. Em relação às atividades Trypanosoma cruzi para as formas intracelulares, que são as mastiglotas, nós conseguimos resultados somente para a linhagem celular HAL 2004.7, em que nós avaliamos 3 parâmetros para verificar esse potencial contra as formas mastiglotas, que foram a proporção de células infectadas, o número de mastiglotas por célula e o índice de infecção, que é a razão entre a multiplicação da proporção de células infectadas pelo número de mastiglotas dividido pelo número de macrófagos analisados. Os resultados que nós obtivemos para o parâmetro de proporção de células infectadas foi de uma redução de 92%, houve também uma redução de 87% do número de mastiglotas por célula, assim como uma redução do índice de infecção para 90%. Também fizemos um ensaio paralelo para avaliar o crescimento de epimastiglotas derivadas das tripo convertidas a partir dessas mastiglotas por 5 dias, em que nós avaliamos uma inibição completa nas concentrações de 12,5 e 25 micromolar, como está na imagem D no gráfico nas linhas verde e vermelha. Calculando a concentração efetiva média para o SB83, nós também obtivemos um valor melhor do que o do fármaco de referência, tendo um C50 de 5,2 micromolar com desvio de 0,49. Para o resultado da avaliação da citotoxicidade, nós avaliamos nas linhagens celulares Vero CC81 e HAL 2004.7 em concentrações diferentes para as duas linhagens. Para Vero, nós tivemos uma redução das células na concentração de 12,5 e para HAL houve reduções significativas a partir da concentração de 50 micromolar. Calculando a concentração citotóxica média para as duas linhagens, nós tivemos valores parecidos, girando em torno de 24 micromolar. Em comparação ao CC50 do benzimidazol, que é a forma de referência, nós tivemos valores inferiores, o que mostrou que o benzimidazol ainda é menos tóxico para as células do que o composto, apresentando então o composto uma citotoxicidade moderada. Avaliando o índice de seletividade, nós podemos observar que o composto ele apresentou valores superiores ao fármaco de referência para as duas linhagens Vero e HAL para o índice de seletividade de epimastiglutas, ou seja, eles foram mais seletivos para elas do que o fármaco de referência, e também vimos resultados positivos para a mastiglutas intracelulares no que diz respeito ao índice de seletividade para HAL, que se apresentou superior ao do benzimidazol. Então, ele foi bem seletivo para epimastiglutas e para mastiglutas intracelulares, considerando o índice de seletividade para HAL. Ele apresentou uma citotoxicidade moderada e também um forte potencial inibitor. Para os resultados do perfil imunomodulado dos macrófagos infectados pelo Trypanosoma cruzi, nós avaliamos através do ELISA sanduíche, avaliando a produção de citocinas, que foram TNF-alfa, IL-12, IL-10 e IL-6, em que foi observado um aumento significativo das citocinas TNF-alfa e IL-12 em mais de 200% e uma redução de IL-10 mantendo IL-6, mostrando uma forte indução de resposta pró-inflamatória protetora. A análise ultraestrutural das morfologias foram feitas por meio da microscopia eletrônica de transmissão e também de varredura, e só foi possível nas formas epimastiglutas do parasita, que foram tratados com SB83 por um dia, 24 horas, e nós podemos observar que houve, ali nas imagens C e D, um encurtamento do parasita, houve uma redução do tamanho nuclear com condensação da cromatina pela seta vermelha que está indicada na imagem C, houve também formação de vacúolos, que estão indicados na imagem D por asteriscos amarelos, e também houve presença de vesículas intracelulares, isso em comparação aos controles de forma típica do parasita que estão em A e B. Aqui os resultados da microscopia eletrônica de varredura, que reforçam novamente o arredondamento do parasita em comparação com a A e B, que são os controles. Houve um encurtamento e torção do corpo, assim como uma irregularidade na membrana celular. Avaliando o perfil de morte, a avaliação do perfil de morte foi feita por citometria de fluxo, com marcação de anexina 5 e iodeto de propígio, e foi observado nesses ensaios em que houve uma marcação muito maior para a anexina 5 em relação ao iodeto de propígio, que não apresentou um aumento significativo, o que indica aqui uma predominância do perfil de morte por apoptose. Concluindo, através desses dados, nós podemos concluir que houve uma alta eficácia do SB83 sobre todas as formas avaliadas, ele é bem sedativo, induz a apoptose, que é uma resposta menos inflamatória do que a necrose, e também houve efeitos imunológicos positivos com produção de citocinas pró-inflamatórias de resposta protetora. Obrigada.